que eu queria falar hoje, primeiro que minha voz está muito ruim. Também porque eu tô, de certa forma, saturado. Nem sei como é que eu tô, se tô bem, se tô mal, foda-se. Tô falando palavrão hoje pra cacete também, tô cansado. Mas o que eu queria comentar hoje é sobre a minissérie Liberdade, Liberdade. Muita gente tá, nessa hora, deve estar se questionando sobre a questão do enforcamento do André Raposo na novela, né? E primeiramente, se sodomia era crime. Primeiro, não se há registros oficiais se realmente acontecia isso. Mas, como a gente está se baseando numa ficção, a gente sempre tem que verificar o contexto histórico que aquilo ali se relacionava. E no contexto histórico, até pouco tempo atrás, alguns países vizinhos nossos, como Chile, Equador, sodomia, pederastia, homossexualidade e interferir o vídeo dos outros fazendo barulho era crime. Então a pessoa que, por exemplo, fazia no vídeo dos outros, ela deveria morrer. Mas não, mentira. Se a pessoa tivesse qualquer ato dito contra a moral e os bons costumes, ela era condenada. Então não se sabe se realmente ocorreu isso no Brasil. Mas provavelmente a pessoa tinha uma certa punição, não necessariamente a forca, né? Até há pouco tempo, né, dizem que entre os nazistas qualquer tipo de homossexual era marcado, né? E tanto que existem vários símbolos associados à homossexualidade. Mas vamos lá, o que me preocupa não é o contexto histórico, não é o contexto da minissérie. O que me preocupa é os comentários homofóbicos que se geram por trás disso. Primeiramente, você vai ver milhões de pessoas falando que isso deveria ser correto devido à família brasileira. Eles adoram falar isso, pela preservação da família brasileira e dos bons costumes. Cara, é um absurdo. Porque quem realmente está preocupado com a família brasileira e os bons costumes vai se preocupar com a sua família e não com a sexualidade alheia. O que mais me preocupa é saber de uma cambada de gente que não tem o que fazer, se preocupa em relatar, criticar um contexto de uma ficção, de uma novela, que é uma narrativa. As pessoas se preocupam tanto em criticar que esquecem das suas próprias vidas. Enquanto a gente está tendo uma produção tão boa quanto é a Liberdade, Liberdade, a mesma emissora tem 2 programas, me desculpe, nada contra, mas extremamente boçais, sem nexo nenhum, sem razão nenhuma, que está perdendo atores maravilhosos com programas que, me desculpa, é muito ruim. Se foi feito para provocar humor, não gera humor nenhum. Então, ao invés de fazer programas ruins, tá, que não provocam humor, nem fazem construção nenhuma para a pessoa, seria muito mais interessante construir minisséries como Liberdade, Liberdade, que se tem todo um contexto de preocupação. E para você que pensa, sodomia deveria ser crime, reveja seus conceitos. Você concorda que escravidão é certo? Se escravidão não é certo, por que um homossexual também tem que ser condenado? Eu acho que isso não está correto. Acho que muita gente se preocupa muito com a vida alheia e deixa de olhar o seu próprio umbigo. Ao invés de se preocupar com o que o outro oferece ou não, se preocupa com a educação do seu filho, se preocupa por ele se formar uma pessoa de bem, ser um bom engenheiro, um bom médico, um bom professor, um bom educador, ao invés de se preocupar com a sexualidade de cada um.
Então, ao invés de criticar, elogie pelo excelente trabalho histórico, cultural e principalmente de pesquisa que está sendo feito com essa minissérie. Bem, para todos uma boa noite, eu não estou conseguindo falar direito. E para os meus alunos, umas super férias, graças a Dudu, hashtag eu te amo, amanhã eu tô de férias. Beijo no coração, tchau, tchau, fiquem com Deus. Vou fazer agora o que a liberdade não mostra.